Esqueça tudo o que te ensinaram na escola sobre a Inquisição. E se eu te dissesse que as fogueiras e as câmaras de tortura são, em grande parte, propaganda de guerra falsa? Sim, você foi enganado. A chamada lenda negra diz que a Igreja Católica matou milhões de pessoas na Idade Média. Mas historiadores modernos, usando os próprios documentos do Vaticano, revelaram uma realidade chocante. Eles descobriram que a ideia de milhões de mortos simplesmente não se sustenta. Vamos aos fatos. Fato número 1. A Inquisição Espanhola, a mais famosa de todas, durou 350 anos. Sabe quantas pessoas foram executadas nesse tempo todo? Cerca de 3 a 5 mil. É um número trágico, com certeza, mas está muito, muito longe dos milhões que Hollywood adora mostrar. 3 mil pessoas em mais de 3 séculos. Para efeito de comparação, algumas guerras civis da mesma época mataram dezenas de milhares em poucos anos. Fato número 2, e esse vai te surpreender: muitas bruxas fugiam para os tribunais da Inquisição. Parece loucura, né? Mas nos tribunais civis, comandados por reis e nobres, a acusação de bruxaria significava morte quase certa e imediata, muitas vezes sem julgamento. Já na igreja, o objetivo principal era o arrependimento e a conversão, não a execução. As pessoas tinham uma chance. E tem mais. A Inquisição foi um dos primeiros sistemas judiciais do mundo a exigir advogados de defesa e a proibir condenações sem provas concretas. Muitos padres, ao investigar os casos, percebiam que as acusações de magia eram, na verdade, problemas de saúde mental, disputas de vizinhos ou simples ignorância. Graças a isso, muitas bruxas foram absolvidas. Foi um marco, o início do que hoje chamamos de devido processo legal. Mas e os instrumentos de tortura horríveis que a gente vê nos museus? A grande maioria dessas peças que hoje chocam turistas foi, na verdade, criada no século XIX. Muito depois da Idade Média, eram atrações sensacionalistas, não ferramentas reais da Inquisição. Além disso, a Igreja considerava inválida qualquer confissão obtida sob tortura severa. Olha, ninguém está dizendo que a Igreja foi perfeita ou que não houve erros graves. Houve sim, mas a Inquisição foi, em essência, uma tentativa de colocar lei e ordem numa época bárbara, onde multidões furiosas linchavam pessoas na rua por qualquer motivo. Foi uma tentativa de substituir o caos do linchamento pela ordem de um tribunal. A verdade histórica é sempre menos sangrenta e muito mais complexa do que os filmes de terror nos fazem acreditar. Na realidade, a Igreja Católica ajudou a moldar as bases do sistema jurídico que usamos até hoje. E aí? Você já conhecia esses dados ou ficou surpreso? A história é fascinante e cheia de reviravoltas. Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater de forma saudável. Lembre-se, a história costuma ser escrita pelos vencedores, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Se você curtiu desvendar esse mito, siga o nosso canal. Logo, vamos explorar um mistério mais leve. Por que o Papa usa sapatos vermelhos? Não perca! Valeu e até a próxima!